Há momentos na vida em que a alma sente o peso dos dias, e o coração parece carregar perguntas que ninguém consegue responder. Momentos em que você olha para o céu e se questiona por que certas portas ainda não se abriram, porque certas promessas parecem estar demorando, porque aquilo que Deus te mostrou, te prometeu, te confirmou tantas vezes, ainda não aconteceu. E, mesmo diante desse silêncio, existe uma verdade que continua ecoando: Deus vai fazer acontecer no tempo certo. O problema é que, muitas vezes, o tempo certo de Deus não é o nosso. Enquanto você quer agora, Deus vê além. Enquanto você quer o caminho rápido, Deus constrói o caminho seguro. Enquanto você pede para que tudo mude, Deus te molda para que você esteja preparado quando finalmente mudar. Porque Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com perfeição. E perfeição leva tempo. E talvez hoje, enquanto você lê estas palavras, existam áreas da sua vida em que você sente que está parado. Você ora, entrega, espera, mas parece que nada se move. Parece que tudo está lento demais para o seu coração. Mas há algo que você ainda não percebeu: Deus não te deixou esperando por descaso, Ele te deixou esperando por propósito. Quem olha de fora talvez não compreenda o processo que você está vivendo. Sua batalha é silenciosa, mas profunda. Sua espera é cansativa, mas necessária. Sua fé é testada todos os dias, mas você continua firme. E isso é sinal de que Deus está trabalhando dentro de você antes de trabalhar ao seu redor. Deus está fortalecendo sua identidade, curando sua alma, moldando seu caráter e alinhando seu coração com aquilo que Ele quer te entregar. É como um agricultor que planta a semente e sabe que ela não germina no mesmo dia. Ele sabe que a terra precisa trabalhar em silêncio. Sabe que a raiz precisa crescer antes que a árvore apareça. Sabe que há um tempo invisível entre plantar e colher. E você está vivendo exatamente esse tempo, o tempo invisível de Deus. Um tempo em que você não vê, mas Deus faz. Um tempo em que você não entende, mas Deus prepara. Um tempo em que você sente silêncio, mas Deus está falando através dele. Sim, há coisas que não aconteceram ainda, não porque Deus não ouviu, mas porque a hora ainda não chegou. E quando a hora de Deus chega, ninguém atrasa, ninguém impede, ninguém desfaz. Deus não precisa apressar o processo para provar que é Deus. Ele manifesta no momento perfeito, nem antes, nem depois. Muitas vezes, somos nós que tentamos correr na frente de Deus. Tentamos resolver com nossas próprias mãos aquilo que só Ele poderia fazer. Tentamos abrir portas que Ele mesmo fechou. Tentamos forçar encontros, decisões, caminhos que não fazem parte do propósito. E cada vez que tentamos fazer isso, nos machucamos. Porque tudo que é forçado, dói. Tudo que é precipitado, desgasta. Tudo que é feito fora do tempo de Deus, fracassa. Mas quando você aprende a descansar na vontade de Deus, algo dentro de você muda. A ansiedade perde força. O medo se cala. A pressa diminui. Você começa a perceber que aquilo que é seu não se perde. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Aquilo que Ele te mostrou vai se cumprir. Não é questão de se, é questão de quando. E esse quando pertence a Deus. A verdade é que Deus cuida dos detalhes. Ele prepara o terreno antes de te enviar. Ele alinha as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Ele organiza aquilo que seus olhos não veem. Ele ajusta aquilo que você ainda não está preparado para enfrentar. Ele não vai te entregar um milagre que você não tem maturidade para sustentar. Por isso a espera não é castigo, é cuidado. Talvez o que você esteja pedindo ainda não chegou porque Deus está fortalecendo a sua fé. Talvez seja porque Ele está removendo pessoas que não poderiam estar ao seu lado quando o milagre acontecer. Talvez seja porque Ele está te protegendo de algo que você ainda não consegue enxergar. Ou talvez seja porque Ele está te levando a um nível mais profundo de dependência, onde você aprende não apenas a crer em Deus, mas a confiar no tempo de Deus. Você precisa entender que o processo faz parte da promessa. Assim como Davi foi ungido rei muito antes de sentar no trono, você também está vivendo o intervalo entre o que Deus declarou e o que Deus vai manifestar. O intervalo não é sinal de abandono, é sinal de preparação. Davi não estava pronto para governar no dia em que foi ungido. Ele precisou passar por desertos, batalhas, perseguições, cansaço, lágrimas, e tudo isso moldou para aquilo que seria depois. O mesmo acontece com você. Há batalhas que não são para te derrotar, são para te amadurecer. Há portas fechadas que não são negativas, são proteções. Há atrasos que não são falhas, são estratégias. Porque Deus sabe o que faz. O tempo de Deus não falha. Ele não se atrasa. Ele não se esquece.
O relógio de Deus nunca para. Ele sabe a hora exata em que tudo vai mudar. Ele sabe o momento perfeito para virar a página da sua história. Ele sabe quando te tirar do processo e te colocar na promessa. Ele sabe quando transformar a espera em resposta, a oração em testemunho, a lágrima em sorriso. E quando Deus decide agir, Ele muda tudo em segundos. Ele muda cenários, Ele abre portas que estavam trancadas há anos, Ele levanta pessoas para te favorecer, Ele derruba barreiras invisíveis, Ele acelera o que parecia parado. Existe um mover que só Ele pode fazer. E Ele vai fazer. Mas no tempo dele. Você não precisa temer o futuro quando está nas mãos de um Deus que nunca erra. Você não precisa temer a demora quando serve a um Deus que nunca esquece. Você não precisa temer a espera quando sabe que Deus está no controle. Ele cuida dos detalhes que você desconhece. Ele prepara caminhos que você nem imaginou. Ele organiza o que você jamais conseguiria organizar. Ele te guia para lugares onde suas próprias forças jamais te levariam. Enquanto você espera, Deus te sustenta. Ele coloca paz onde deveria haver desespero. Ele coloca força onde deveria haver cansaço. Ele coloca esperança onde deveria haver desistência. Ele te mantém de pé quando você acha que não consegue mais. Ele segura sua mão quando você teme cair. Ele te renova quando tudo parece difícil demais. Não se engane, as promessas de Deus não morrem com o tempo. Elas amadurecem. Elas se fortalecem. Elas crescem. E quando Ele decide cumprir, o impossível acontece sem esforço humano. Aquilo que você tentou conquistar sozinho por anos, Deus te entrega em minutos. Aquilo que parecia distante, Deus aproxima. Aquilo que parecia pesado, Deus torna leve. Você só precisa continuar crendo. Continue firme. Continue caminhando. Continue confiando. Não se desespere. Não se compare. Não se apresse. Deus sabe o que faz. E Ele vai fazer acontecer no tempo certo, o tempo perfeito, o tempo planejado, o tempo que vai te surpreender. E quando finalmente acontecer, você vai olhar para trás e perceber que valeu a pena esperar, que Deus estava te preparando, que Deus estava te protegendo, que cada detalhe fez sentido, que cada lágrima te fortaleceu, que cada silêncio te ensinou a ouvir a voz de Deus, que cada demora foi, na verdade, um cuidado divino. E você vai agradecer por Deus não ter feito na sua hora, mas na dele.